difícil porque nós estamos a passar por tempos difíceis, né? E o Senhor levou-me ao livro de Joel. Eu peço aos irmãos que têm a Bíblia que abrem, porque eu vou falar mais sobre o capítulo 1 e 2. E eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações porque Ele falou comigo acerca disto, né? E então o tema é o Deus que restaura, que eu vou falar. E o Deus que restaura é duas palavras. Uma é o Deus que restaura no aspecto de cura, que é Jeová Rafa, os irmãos já conhecem esse nome. E também Eliashib, que é o Deus que restaura. E então eu vou só dar aos irmãos o pano fundo do livro de Joel. É um livro pequeno, mas é um livro muito importante. Os irmãos podem ver que é muito pequenino, ali no meio. É depois de Oseias. Se os irmãos estão a passar muito rápido, até passam por ele. Porque é Joel, porque é Oseias, depois é Joel, e depois é Amós, e começam poucas páginas no meio, né? Então, o livro de Joel provavelmente foi escrito no período anterior à destruição do templo, juntamente com o profeta Isaías, Amós. É por isso que o livro de Amós está depois dele. E estes profetas tiveram uma tarefa difícil, porque Deus estava a mostrar a eles como ia castigar o povo de Israel. Em algumas ocasiões o povo de Israel estava bem, mas agora eles vêm com uma profecia dura a dizer que Deus vai vos castigar, Deus vai destruir. Quando começou este livro, a situação onde eles estavam, nós vimos aqui, diz que ele até diz que foi dirigida por Joel, e Joel... eu vou pôr os óculos dos irmãos, eu vou ter que olhar para baixo e para cima, então eu vou ter que confiar que os irmãos estão a olhar para mim, porque como eu tenho estes óculos só consigo ver perto. Depois para ver longe eu tenho que fazer assim, os irmãos sabem como é. Então, Joel quer dizer Jeová é Deus, né? E então, vamos só ler no versículo 2, para vocês verem como em situação eles estavam. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Então ele estava numa situação em que tinha vindo uma peste de gafanhotos e tinha destruído tudo o que eles tinham, que era verdura. E havia uma seca muito grande na terra também. Então, os irmãos veem que ali veio primeiro a lagarta, depois o gafanhoto, veio a locusta e depois o pulgão. Eu não conheço esses todos. Não sei se os irmãos conhecem, eu nem sabia o nome pulgão. Os irmãos conhecem? Eu também não. Talvez o irmão conhece? Ok, então é diferente do gafanhoto, irmão? Ok. Ainda bem que o irmão sabe. Está a ver? Eu não sabia. Isso ainda é importante. Então, quer dizer, eles viviam muito das vinhas, né? Para fazer o vinho. Os irmãos sabem que naquele dia a pessoa, até a água, às vezes não podia beber porque podia estar estragada. Então as pessoas bebiam o vinho, não tinham Fanta naquele tempo, não tinham. E tinham o sumo da uva e talvez faziam o sumo de outras frutas que eles tinham. Mas como não tinha geleiras, aquilo também estragava-se rapidamente, não é? Então, ou era água ou era vinho quase, né?
E então, e muitas pessoas viviam disso, né? Então atacava as vinhas, o gafanhoto atacava, o irmão Monteiro talvez sabe melhor que eu, mais o milho e aquelas coisas, né? Os irmãos sabem quando é uma peste, aquilo arrasa, eles comem, vêm, comem. Então, no princípio, o que eu gosto na Bíblia em português, quando nós estávamos na escola bíblica, tivemos lá um professor que veio dos Estados Unidos da Bíblia e ele disse que a tradução que nós temos nesta Bíblia antiga, João Ferreira de Almeida, é uma das traduções mais parecida com o original. Diz que a tradução foi muito bem feita. Então nós damos graças a Deus por isso. Porque no inglês eles têm alguns nomes, mas eles não estão certos o que era. E o irmão disse pulgão, então eles sabiam, quando traduziram para o português, as diferentes coisas. Então primeiro veio o lagarto. Os irmãos sabem que também os lagartos estragam muito, né? Eu tenho umas rosas lá em casa e tão lindas, agora porque ainda não choveu muito. A Maria também tem rosas, né? Mas eu fico tão chateada porque vem o que a gente chama aqueles Beatles do Natal, Christmas Beatles. E eles começam a comer aquelas folhas durante a noite. Eu até fui à procura deles à noite. Eu fui lá com uma lanterna e vi aqueles castanhos ali. Estava cheio, eu disse, eu apanhei vocês, eu vou falar para eles. Apanhei vocês, é que são os culpados, estão-me a comer. Aquelas folhas parecem, como é que é em português? Lace. Ficam como renda. Estragam-me aquilo tudo. E é só as minhas... Agora os irmãos imaginam uma peste de lagartos que primeiro comeu tudo. Estragou a fruta toda. Depois veio, a seguir veio os gafanhotos. Depois veio a locusta, deve ser um gafanhoto diferente também, maior, irmão, não sei, deve ser maior. Em inglês é locust. Grasshopper, locust, deve ser uma que come ainda mais. Então, eles ficaram sem nada. E então, nós vimos que vieram a seca, vieram estes desastres. E o profeta Joel começa a escrever o livro acerca disso. E a chamada do ministério de Joel era 3 coisas. Ele tinha que convocar o povo e os líderes para se reunirem para um tempo de oração profunda e sincera. Em segundo lugar, ele tinha que desafiar o povo a arrepender-se. E em terceiro lugar, ele tinha que registrar a mensagem profética de encorajamento e bênção de Deus para aqueles que se arrependem. E quando eu comecei a ler este capítulo 1, os irmãos vão ler comigo, e é parecido também o que aconteceu com Israel esta semana. Eu fiquei admirada e disse, Senhor, quer dizer que o povo de Israel já passou por isto mais que uma vez. E os irmãos, eu vou ler e os irmãos vão ver se não é isto o que aconteceu, né? Diz que primeiro está a falar do que foi o campo. O campo, eu não vou dar os versículos, né, mas os irmãos vão só ver. Eles dizem que acostada à oferta de manjar, os sacerdotes ficaram tristes, o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Então não tinham trigo, não sei o que é mosto. Os irmãos sabem? O irmão Monteiro precisava de estar aqui esta manhã para me ajudar. Então, não tem o sumo da uva por causa do pulgão. Não tiveram o óleo falta. Os irmãos sabem que o azeite subiu agora em Portugal por causa da seca. Então, eles também não tinham azeite. Não têm o trigo. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Os irmãos estão a ver que estamos nesse tempo e estão a ver a pressão que eles estavam nesse tempo. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram.
e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então, os irmãos vejam, tudo. Eles estavam como nós, e como o Horácio estava a dizer, eles estavam a dizer, o que é que mais, Senhor? Já secou, veio isto, veio aquilo, não temos uva, não temos azeite, não temos frutas, não temos árvores, não temos água, não temos nada. E ele até diz mais à frente, a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, né? Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque secou o trigo. Não parece o que estamos a passar? E como geme o gado, as manadas das vacas estão confusas porque não têm pasto. Também os rebanhos das ovelhas são destruídas. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. E a chama abrasou todas as aves do campo. Então os irmãos estão a ver o que é que eles estavam a passar. E nós estamos a ver isso a passar em diferentes lugares no mundo, não é verdade? Fala aqui que o fogo consumiu. Então, eles tiveram seca, porque não havia chuva, havia calor, ainda por cima veio fogo, queimou tudo. Tinha gafanhotos, tinha lagartos, não tinha figos, não tinha nada. Estava tudo destruído. Ele diz assim, também todos os animais do campo bramam a ti. Quer dizer que eles estavam a pedir comida. Porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então, quando ele começou a escrever este livro, os irmãos acham que eles estavam numa boa situação. Eles estavam mesmo para dizer, isto é péssimo, o que é que mais pode acontecer? E aconteceu ainda mais. Porque no capítulo 1 ele fala dessa parte, mas no capítulo 2 ainda fala um bocado mais. Mas antes de eu falar no capítulo 2, diz que a alegria se secou entre o filho dos homens. E nós vimos que na terra agora a alegria de muita gente está a secar, até dos crentes. Porque nós estamos sob tanta pressão, tantos de nós estamos a passar por tempos difíceis, seja físicos, financeiros, família, que a nossa alegria também seca muitas vezes. Mas depois ele diz no capítulo, antes de eu ir aí, as profecias de Joel, quando ele escreveu este livro, ele estava a falar do tempo que ele estava a passar, mas agora nós que estamos no futuro, estamos a ver que Deus estava a usar ele ao mesmo tempo a profetizar o que ia acontecer nos nossos tempos. Os irmãos sabem também, Davi às vezes que escrevia salmos, aquele salmo que ele fala, há um salmo que ele fala, acho que é o 22, em que ele estava a profetizar o que ia acontecer a Jesus. E ele não sabia disso. Ele estava a falar através do Espírito Santo, mas o Espírito Santo sabia. E então Joel até no Novo Testamento ele foi mencionado. Pedro mencionou ele no livro de Atos, quando ele fez aquela pregação, a primeira pregação, ele mencionou Joel. Jesus, em Mateus 24, 29, aquele capítulo que ele fala do fim do tempo, ele falou, vamos ver esse versículo, Mateus 24, 29. Ele falou, quer dizer, ele mencionou o mesmo versículo que Joel, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Não era Jesus a falar isso, mas era o profeta Joel. Nós depois vamos passar por esse versículo em que ele menciona que isso vai acontecer. Então até Jesus cotou Joel. Então é um livro pequenino, mas é um livro importante. Então nós podemos pensar por que é que será que isto estava a acontecer. Nós vamos ver no capítulo 2 agora.
Ele diz assim, toca, e é este versículo que eu mencionei agora em Mateus. Tocai a buzina ou a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. E isso era naquele tempo e era agora. E depois no versículo 2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim de Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes do monte, irão eles. Agora os irmãos ouçam isto. Isto parece o que aconteceu em Israel esta semana. Como um estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando com o ruído de chama de fogo que consome o pagano como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como uma tisnadura de panela. Não sei o que é uma tisnadura, mas eu acho que é uma coisa que é feia. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, irá cada um nos seus caminhos e não se desviarão das suas fileiras. Vou só saltar para o versículo 9. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como um ladrão. E diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, a sol e a lua se engrandecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Então os irmãos veem que ele primeiro está a falar do que ia acontecer, mas olhem este versículo, que eles entraram pela cidade, subiram os muros e entraram pelas janelas. E os irmãos não viram isso na televisão esta semana? Eles entraram, subiram os muros, trouxeram fogo. E algumas destas coisas, talvez ele estava a explicar um ruído de chama de fogo que consome, é bem provável que era os mísseis. Ele não sabia explicar. E ele poderá até estar a explicar o que vai acontecer ainda mais à frente, que aqui isto era só uma prova do que vai acontecer em Israel. E também diz aqui que, se nós vamos ver aqui no versículo 2, diz dia de trevas e tristeza, dias de nuvens e montes, nós vamos ver em Apocalipse 9. Só para os irmãos veem que também relaciona-se com isso. Apocalipse 9, versículo 1. Então diz assim, vamos ver no versículo 2. E abriu o poço de abismo e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e como o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem à árvore, mas somente aos homens que não têm as suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento irá semelhante ao tormento do escorpião. Nós ainda não sabemos o que é que isso vai ser. Mas os irmãos veem que também fala de gafanhotos. E os que estudam a Bíblia não têm certeza se ele estava aqui a falar. Tanto, ele devia estar a falar no físico, pois os irmãos sabem que na Bíblia o que está no Velho Testamento é uma figura do que vai acontecer espiritualmente muitas vezes. E então ele estava a falar de gafanhotos e de um povo que depois disso veio atacar a eles. Eles acham que quando ele estava a falar disso,
ele estava a falar dos povos que vinham atacá-los, ok? Mas ao mesmo tempo nós vimos que no futuro nós vamos ter os povos a atacar Israel da mesma maneira. E a razão, vamos ver só no versículo 14 de Joel 1:14, diz assim, 13 primeiro diz: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de sacos durante a noite. E depois no versículo à frente: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões. Depois diz assim no 15: ai aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Então isso é o que nós começamos no capítulo 1. Só mostra um fracasso, só mostra coisas a correr mal, só mostra maldade. Mas graças a Deus que ao nós lermos no capítulo 2, começa também ainda ele a dizer: o dia do Senhor está perto. E depois nós vamos assim, vamos ver no versículo 11, Joel 2:11, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? E nós estamos perante essa situação. Não sei se os irmãos têm sentido isso. Ao mesmo tempo nós estamos felizes, o Senhor vem breve, mas de vez em quando vem aquele receio, aquele medo. Mas o que está a acontecer no mundo? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Os irmãos podem imaginar como é que o povo de Israel esta semana se sentiu. Como o povo palestiniano também está-se a sentir. Como os cristãos em ambos os países estão-se a sentir. Senhor, o que é que tu estás a fazer? Com certeza já muitos morreram. Nós sabemos que os judeus sofreram, foi muito mal. E nós sabemos que na guerra não há nada que é bom. E ao eles atacarem os palestinianos, que eles têm que fazer, também não é bom, mas eles têm que fazer para sobreviver. E na guerra, sempre quem paga são os inocentes. Não é? E os judeus já experimentaram isso. Nós fomos a Israel, os irmãos que foram. Alguns, não sei se foram no tempo, se nós quando a irmã foi, se fomos lá, mas já lá um memorial aos judeus, os 6 milhões que foram mortos pelo Hitler. A irmã foi. E é um lugar muito triste. Mas por causa disso, eles ainda dizem hoje, nunca mais. E eu pensei, eu até comentei com a Samuel, eles dizem, então atualmente o presidente disse, nunca mais eles vão nos fazer isso. E eu disse a Samuel, vai chegar o dia, no tempo da tribulação, onde eles estão a dizer, nunca mais, nós vamos atacar, nós vamos fazer. E eles vão chegar a um ponto que vão dizer, se não for Deus, nós não sabemos o que fazer. Porque eles vão ser atacados por todo o lado, eles não vão ter pessoas suficientes, armamento suficiente, e eles vão ter que se virar para Deus. E Deus, nestes capítulos, vamos ver no versículo 2, se nós vimos através da Bíblia, as pessoas muitas vezes dizem, mas a Lídia estava a dizer, Deus é bom. E o diabo sempre vem dizer a nós que Deus não é bom. E o povo e nós pensamos, Deus não é bom. E as pessoas que não amam a Deus dizem, como é que vocês podem crer em Deus se há um Deus que deixa as coisas más acontecer? Mas não é Deus que faz as coisas más, é o diabo. E Deus, se nós vamos ler o manual, através dos tempos, Deus sempre avisa as pessoas e dá oportunidade para arrepender. Se os irmãos veem Noé, Deus teve mais que 100 anos a avisar as pessoas. Se nós vimos agora a vinda do Senhor, Deus está a avisar mais que 3, 4 mil anos que Ele vai voltar. Mas nós somos, muitas vezes, não somos ovelhas, somos cabras, né? Cabritos, que não ouvimos a voz do pastor. Nós como humanos. E nós pensamos que Deus é mau, mas Ele está a avisar. Cuidado, 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 cuidado. E as pessoas não querem saber. E depois, quando acontece o mal, culpam a Deus. Mas Ele deve estar a dizer, mas eu avisei. Então os irmãos veem aqui no versículo 12, ainda assim,
É uma palavra importante. Ainda assim. Mesmo assim. Em inglês, even though, maybe, talvez. Agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum e choro e pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos. Porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe, isso é a esperança que Ele dá a nós, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação. Ele está a dizer, quem sabe se Deus ainda vai abençoar. Irmãos, e Deus está a falar conosco. Nós estamos em tempos difíceis. Ele está a dizer aqui, quando Deus começa a deixar estas coisas acontecer, quando Ele deixava acontecer ao povo de Israel, Ele estava a alertar, como a Lídia disse, e tu que tu disseste, condiz o que o Senhor pôs. Ele estava a dizer, acordem, desperta, ouçam, tenham cuidado. Ele não pode, se ele falar com a voz, nós morríamos por causa do som da sua voz. Então o que é que ele usa? Ele usa a natureza, ele usa coisas para que o povo olhe, mas diz que ele é misericordioso. Ele quer que as pessoas digam, Senhor, tem misericórdia, não deixe que isto aconteça. Mas se ninguém ora, ele tem que deixar de tomar o seu rumo. Mas se nós orarmos pelo povo de Israel, se nós orarmos por nós e dizer, Senhor, tem misericórdia, não deixe isso acontecer. É quase como o Senhor está à procura de uma desculpa para nos abençoar. Como a dizer, orem, peçam para que eu possa... Porque vocês sabem que o Senhor tem que ir através da lei, através dos standards, dos seus... A palavra... Não é valores, standard é a outra palavra, mas ele tem que ir o que está escrito, né? Mas quando nós, como o povo de Deus, e é por isso que eu quero alertar aos irmãos com isso, nós quando entramos em tempos difíceis, quando nós, no tempo que nós estamos a entrar, Deus quer que nós, o povo de Deus, se levante como um exército e que ore. A oração pode muito em seus efeitos. Se nós orarmos, Deus pode mudar nações. Deus pode mudar a nossa situação. Deus pode mudar o nosso país. E nós temos estado a ver na África do Sul. Eles estão a orar. Quando os árabes agora disseram que iam fazer protestos e iam começar a matar judeus também. Até em alguns sítios eles estavam a pintar, a copiar os nazis, a pôr a estrela de Davi e tal. O povo de Deus pôs os intercessores nacionais do mundo. Disseram, vamos orar contra isso. Vamos orar a favor do povo de Israel. Porque se o povo de Israel morre agora e não conhece o Senhor, eles estão a sofrer. Vamos orar para que o povo de Israel, através disso, se vire para Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo fale aos seus corações. Vamos orar que eles possam ter visões de Jesus. Mas se nós, como o povo de Deus adotivo, não estamos a orar pelos filhos de Deus que foram a nação escolhida, nós somos os filhos escolhidos, porque fomos adotados, mas eles são a nação escolhida. E Israel é um lugar especial para Deus, porque foi aí onde ele deu a luz ao filho, foi aí onde Abraão começou. Da mesma maneira que os irmãos, a primeira casa que vocês tiveram, ou na casa onde vocês cresceram, tem valor para vocês, porque tem boas memórias, tem amor. É por isso que Israel é um país, como é que se diz, precioso ao coração de Deus, porque foi aí que ele trouxe a salvação ao mundo. Foi aí que ele teve sempre um remanescente, ainda teve Abel, depois ele teve Noé, depois ele teve Abraão. Foi tudo em Israel, porque é um lugar especial para ele. Mas nós, como cristãos, somos agora filhos adotivos, somos especiais também para ele. E ele precisa que nós que entendemos a salvação, possamos orar por aqueles que ainda não entendem. Temos que orar pelo mundo, temos que orar uns pelos outros quando estamos a passar tribulação, porque é assim que nós conseguimos vencer. Não é a lamentar. E então, ele fala no versículo 5 aqui, e eu estou a ver o tempo e eu não tenho tempo. E ele fala que há diferentes gafanhotos
E isso falou de, eles tiveram, após isso, veio os persas, falou em Esdras e Neemia, vieram os macabeus, vieram Roma e tudo destruiu o povo. Mas depois, nós vivemos no versículo 25 de Joel. Capítulo 2, versículo 25. Antes disso, eu vou só ler no versículo. You don't have to put Caleb. Eu só vou ler. O Senhor disse assim, depois disse ele, desrasgai o vosso coração e não as vestes. O que ele estava a dizer a nós, espiritualmente, não venham brincar às igrejas. Não venham fingir que estão arrependidos. Rasguem os vossos corações. E há muitas igrejas, felizmente não a nossa, mas há muitas igrejas hoje em dia que estão a brincar às igrejas. E Deus está a mandar isto para nós nos arrependermos, mas também nós, irmãos, que somos crentes há muito tempo, Deus quer que nós começamos a olhar para a nossa vida e lembrar, porque nós também ficamos religiosos, mesmo sendo pentecostais. E Deus tem falado comigo, nós precisamos voltar àquele primeiro amor. Nós precisamos deixar, não estamos agora em tempos de ficar ofendidos, de ficar chateados com isto, aquilo, de ficar... Nós não temos tempo para isso. Os irmãos estão a ver que de um dia para o outro o mundo muda. De um dia para o outro o Senhor pode vir. E Ele precisa que nós estamos unidos como irmãos em Cristo. Que nós não estamos a murmurar e a fazer coisas mesquinhas. No tempo de guerra a pessoa não tem tempo para isso. Vocês veem o povo de Israel estava dividido. Agora veio esta guerra, as políticas foram por água abaixo, eles estão todos unidos porque eles estão a sobreviver. E nós, como cristãos, estamos na mesma coisa. Espiritualmente, nós estamos a tentar sobreviver, até fisicamente, porque o diabo está a atacar, até a tentar destruir, e nós precisamos estar juntos. E em oração nós estamos unidos. Precisamos de orar um pelos outros, porque o diabo ataca um ao outro, e nós ficamos fracos. E precisamos que venha outro, para nós beber água e pôr energia, comer umas coisas e voltar para a guerra. E depois aquele vai descansar um pouco e volta para a guerra. E unidos nós somos um exército, irmãos. E o diabo anda a mentir a nós, que nós somos fracos, que nós não vamos poder, que Deus é mau. E Ele é mentiroso. Nós somos fortes porque o Espírito de Deus, aquele que levantou dos mortos Jesus, vive em nós. E nós somos filhos de Deus, nós temos a luz de Deus, como até o neto do Horácio viu a luz de Deus sobre a Sandra. Nós não vimos, mas nós temos a luz de Deus. E a luz de Deus afasta as trevas. E quanto mais unidos nós somos, mais a luz é. Se nós estamos um aqui, não é tão forte. Mas unidos nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Porque nós sabemos o fim do livro. Os irmãos já leram Apocalipse? Quem é que venceu? Foi o diabo ou foi Jesus? E os irmãos sabem que o tempo de Deus, não há tempo para Deus. Então, se no livro nós vencemos, quer dizer que já aconteceu no tempo de Deus. Ele já venceu. Não é, ainda vem... E depois, se o diabo ainda tem mais força, será que realmente ele vai poder, Jesus vai poder, né? Não estou a dizer que vocês pensam isso, as pessoas do mundo pensam, vocês dizem que Jesus vai, né? O mundo é engraçado porque eles ouvem o diabo. Eles acham que nós somos parvos por pensar que Jesus vai voltar. Mas depois eles creem em extraterrestres que vão buscar pessoas. Então, se eles acham que nós somos malucos, eles também são. Estamos todos no mesmo barco, então. Né? Mas nós temos a palavra de Deus e nós sabemos o que... Não foi só Paulo que disse que o arrebatamento vem. O que é que Jesus disse? 2 estão a caminhar no campo, um desaparece, um fica. 2 estão a dormir, um fica, o outro vai. E para mim, isso é um arrebatamento. Eu não sei como vai acontecer. Mas, irmãos, Joel está-nos a alertar que quando nós formos embora, há muitos cristãos agora, eu conheço pessoas que estiveram comigo na escola bíblica, eles não acreditam no arrebatamento e são salvos. E eu não digo que eles percam a salvação deles.
E eu tenho que falar disto com as irmãs. Mas já pensei, eles talvez não vão, quando for o arrebatamento, talvez eles fiquem. Não quer dizer que eles não vão para o céu, mas quer dizer que eles vão passar pelo dia terrível do Senhor. Porque até no céu há uma coroa que diz a coroa daqueles que amaram a vinda do Senhor. Então há pessoas que não amam a vinda do Senhor, estão a dizer, Ele só vai voltar para buscar Israel e depois aí é que nós vamos ser salvos. Então, eu não estou a dizer isto que a Bíblia disse, mas no meu raciocínio eu penso, então, se nós não temos fé para ser curados, não somos curados. Se nós não temos fé para receber dinheiro, não vamos receber. Então, se nós não temos fé que no arrebatamento, talvez não vamos. Não sei. Eu não posso dizer, não estou a falar, os irmãos não vão dizer que a Noémia disse que, não vão dizer agora aos vossos filhos, a Noémia disse, se vocês não estão prontos para a vinda, vão para o inferno. Eu aí não posso dizer, Deus é que sabe tudo. Eu só estou a pensar, é bem possível que eles podem ficar, mas eu não quero ficar, irmãos. Se isto que aconteceu a Israel é só um bocadinho a mostrar o que vai acontecer, os irmãos imaginem isto acontecer em todo o mundo. Eu prefiro ir embora, eu prefiro querer no arrebatamento e eu creio que eu vou com o Senhor. Amém? E então, Deus disse, o que Ele disse a esperança é aqui. Ele diz que, a partir do capítulo 18, diz a promessa da abundância. E ele disse assim, depois de nós chorarmos, depois de nós quebrarmos os nossos corações, diz que então o Senhor virá. Ele vai enviar em trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais o opróbrio das nações. E não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, que agora têm pastos. E diz assim, e restituir-vos-ei, neste português, os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor, que procedeu convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Irmão, o Senhor deu-me este versículo também, para mim pessoalmente. Nós temos passado tempos difíceis, todos nós, em diferentes maneiras. E acontece isto, acontece aquilo, e nós dizemos, o que é que mais, Senhor? O que é que mais vai correr mal? E eu acordei de manhã e o Senhor deu-me isto, o Deus que restaura. E eu fui ver este versículo e diz que aquilo que o Samuel até teve no negócio, aqui um tempo atrás roubaram muita coisa, um scam, né? Iam levá-lo, o estoque dele, como é em português, uma encomenda que ele era para entregar no cabo, vieram buscar, disseram que iam levar, mas levaram para eles. Não, ele pagou o transporte e nunca chegou lá porque eles ficaram com a mercadoria. E foi aí que o Senhor falou comigo e disse, Senhor, o que é que mais? O que é que mais vai acontecer? Tivemos Covid, temos load shedding, os negócios estão mal, a África do Sul está a sofrer, a gasolina sobe, as pessoas que têm negócio hoje em dia estão mesmo a viver pela fé, porque todos os dias há coisas, há roubos, há tudo. E é por isso que nós precisamos de orar uns pelos outros, por aqueles que têm negócio, pelos pastores. Nós precisamos. Agora chega o tempo de Natal, nós sabemos que eles começam a roubar ainda mais. Os irmãos têm visto eles a roubar, a pôr bombas nos caminhões que levam o dinheiro e tudo. E o Senhor disse assim, eu vou restituir. E deu-me esperança, irmãos. Deus vai restituir. Na Bíblia diz que aquele que rouba tem que restituir 7 vezes mais. E Deus vai nos dar, neste brecha que Ele nos tem antes de sua vinda, eu creio que Ele vai restaurar a igreja, Ele vai restaurar-nos como cristãos, na nossa saúde. Se nós vamos, quando Ele vier, Deus não vai nos deixar ir antes. Se o plano Horácio Deus atuija no arrebatamento, Ele vai te guardar.
Se o plano de Deus é nós estamos aqui para o arrebatamento, Ele vai nos guardar, Ele vai nos dar a saúde, Ele vai nos dar financeiramente coisas para que nós podemos espalhar. Porque o dia do Senhor é terrível e Ele está a avisar, mas Ele quer que o povo se salve. E a razão por que é que Deus deixou aquilo acontecer, até em Israel, se algumas pessoas estão a dizer, porquê é que Deus dá essa... A resposta está aqui no versículo 2 do capítulo 27. E vós sabereis que eu sou o Senhor, que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Deus fala isso sobre nós e sobre o povo de Israel. E depois vem aquele versículo que nós conhecemos no 28, que ele diz, e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre a carne, sobre os filhos e irmãos, conhecem isso. E no fim, ele diz assim, entre o versículo 28, que é o espírito, depois 29, 30 e 31, é quando ele tem isso de Apocalipse. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fogo, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Irmãos, isso até a lua fica escura. Pode ser das bombas, o fumo das coisas a arder, os fogos que a gente vê. Põe o sol escuro, vocês têm visto na televisão. Mas depois aqui eu quero deixar os irmãos com isto. Isto é uma promessa de Deus. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, eu não entendo o que está a acontecer. Eu não entendo coisas como a Lídia disse que acontecem na nossa vida. Mas eu quero me firmar nisso. A palavra do Senhor não mente. As profecias no Velho Testamento disseram que Jesus vinha e Ele veio. E Joel está-nos a dizer aqui, quando eu clamar ao Senhor, eu serei salva. Mesmo se não acontecer logo, não vamos desistir de clamar, Senhor, tem misericórdia. Porque diz ali no versículo antes, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele quer fazer bem. Amém? E nós vamos ficar agora em pé. E eu peço que os irmãos vão agora, eu peço ao Samuel só para tocar a música. E nós vamos agora clamar ao Senhor. Não vamos orar um com os outros. Cada um onde está. Vai clamar ao Senhor por Israel, por nós, por cada um que está aqui. Por aqueles que têm negócio, por aqueles que estão doentes, por aqueles irmãos que estão em casa e não podem vir. O que os irmãos sentirem no vosso coração. Os que falam em línguas, falem em línguas. Já me dá 2 minutos ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Porque Ele diz que nós nunca seremos abandonados, que Ele está no nosso meio. Ele é o nosso Deus e não há como Ele. Nós não seremos envergonhados. Como homens de negócio, como os cristãos, não vamos ser envergonhados. Porque o Senhor diz que todo aquele que clamar será salvo. Amém? E Pai, nós vimos a Ti esta manhã, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu não és homem que mentes. E Tu dizes que nós seremos salvos quando clamamos a Ti. E quando nós vimos estas coisas acontecer, para nós levantar os olhos para Ti, porque a nossa redenção é breve. Senhor, eu peço por cada um neste lugar, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu possas ajudar aqueles que têm negócios, Tu possas restaurar aqueles que têm problemas financeiros, possas restaurar a saúde àqueles que estão doentes. Senhor, Tu deixa-me aquela palavra. Tu és o Senhor que restaura. Restaura sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Tu és um Deus piedoso. Tu és um Deus misericordioso, Senhor. Tu és um Deus poderoso para fazer aquilo que Tu queres, Senhor. E nós oramos por esta nação. Nós oramos, Senhor, prosperidade. Nós oramos paz. Nós oramos vitória em nome de Jesus. Nós oramos pelos Teus filhos em Israel, na Palestina, Senhor. Nós oramos por aquelas crianças, mulheres e jovens que sofrem, Senhor. Que eles possam Te conhecer a Ti,
Senhor. Que eles possam vir a conhecer, que eles possam virar para Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Kirabasanta robocora bahandarabasanta. Que anda bossora bahanda robocora bahanda robosso. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que restaura, Senhor. Tu és o Deus que restaura, Senhor. Kirabasanta robocora bahanda robocora. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E eu peço agora, Senhor, ao sairmos, Senhor, que a Tua paz, a Tua presença possa ir conosco, Senhor. E que nós possamos ser um encorajamento para outros, Senhor. Que nós possamos rasgar os nossos corações perante Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Desperta os nossos corações. Se nós estamos adormecidos, desperta-nos, Senhor. Antes que Tu tenhas que nos disciplinar, Senhor. Que nós possamos aprender as lições que nos queres ensinar através dos nossos tempos difíceis, Senhor. Para que nós possamos ser um exército poderoso, cheio do Teu Espírito, Senhor. A Tua noiva que vem vitoriosa, Senhor, esperando o noivo que vem breve. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua proteção. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada um de nós, sobre os negócios, sobre as casas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Obrigada, irmãos. Deus os abençoe. Glória a Ti, Senhor.